de Goiás, na Escola da AGU de Goiás. Nós vamos iniciar, eu peço desculpa pelo atraso, né? Nós tivemos um pequeno problema aqui na parte operacional, mas estamos iniciando, peço desculpa pelo atraso e vou dar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Teixeira Canedo, que é o advogado da União e responsável pela Escola da AGU em Goiás, que vai fazer uma pequena entrada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação e o prestígio de todos os servidores e membros da AGU que estão participando desse evento, e gostaria de agradecer especialmente aos palestrantes, né, que muito gentilmente aceitaram o nosso convite de participar dessa palestra. Os palestrantes são a Luísa Ferreira Rezende Medeiros. Ela é doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, UNB, e é também professora efetiva do Instituto Federal Goiano. Sérgio Henrique Barroca Costa é doutor em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela UNB e também professor da Universidade Federal de Goiás. E Tainã Alexandre Camilo é engenheiro eletricista, mestre em administração pela UFG e doutorando em administração pela UNB. É também servidor público municipal de Goiânia e professor em curso de especialização. A mediação será feita por Simone Alves Cardoso, que é especialista em administração pela FGV e especialista em desenvolvimento e gestão da educação profissional pela UNB. O tema é a valorização do serviço público, que é um tema de enorme pertinência, ainda mais no contexto atual, onde estamos na iminência da apreciação da reforma administrativa pelo Congresso Nacional, de maneira que sobremaneira importante que a população brasileira fique bem informada e possa debater com bons elementos sobre esse tema do serviço público, do servidor público e a sua valorização. Então, desde já, eu já devolvo a palavra para a Simone, para que a gente dê início aos trabalhos, e desejo a todos uma excelente palestra. Obrigado. Simone, seu microfone está fechado. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Nós vamos dar início à palestra e a todos os servidores, membros, a quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, pode encaminhar pelo chat, que nós estaremos acompanhando, que ao final das 3 palestras, a gente passará as perguntas para os professores. Agora eu vou passar a palavra ao professor Sérgio Barroca, para que ele dê início à sua fala. Agradeço, Simone, pelo convite, também ao doutor Luiz Fernando, né, a escola da AGU e também a AGU, que a gente tem feito alguns projetos em parceria, né, especialmente relacionados ao conhecimento gerado, né. É sempre um prazer poder falar sobre esse assunto, né, que é um assunto muito, muito caro para a gente, e eu vou iniciar falando efetivamente sobre essa questão, né, fazendo essa introdução dessa valorização do serviço público, especialmente baseado em alguns autores que eu tenho pesquisado e tenho me auxiliado muito nesse embasamento teórico, né? Bom, inicialmente, eu gostaria de falar, né, que o New Public Management, que é a nova administração pública, que foi preconizada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, né, a partir do ministério que foi criado, que era o Ministério da Administração e Reforma do Estado, que era sob o comando do ministro Bresser Pereira. Ele acabou introduzindo no serviço público
uma lógica privada, né? Trouxe alguns elementos privados, especialmente a questão de um tipo de racionalidade, né? Que até então não era importante ou não era tão disseminado, que a gente chama de racionalidade instrumental, da qual eu vou falar daqui a pouco, né? Mas é porque o ambiente público, na realidade, ele apresenta ou deve apresentar um resultado que é social e não financeiro, né? Bom, é aí que começa a questão das racionalidades. Essa racionalidade instrumental, e aí na realidade, a gente tem vários tipos de racionalidade dentro das organizações, de uma forma geral, né? A racionalidade instrumental é uma racionalidade que é focada no resultado, especialmente no resultado financeiro. Tá? Ela foi especialmente desenvolvida um pouco antes da Revolução Industrial. Então, quando surgiu a Revolução Industrial e o capitalismo, essa racionalidade, ela imperou a partir de então. Tá? Mas a gente tem um outro tipo de racionalidade que imperava num período anterior, né, que é a racionalidade substantiva, que é uma racionalidade, né, da qual Guerreiro Ramos, né, discute no livro dele A Nova Ciência das Organizações, que é uma teoria que é ligada à vida humana. Né? Então, quer dizer, a gente faz uma prestação de serviço que é para o ser humano, independentemente do valor gasto, né? Porque o importante é o cidadão e a sociedade. Bom, essa racionalidade instrumental, né, que começou a ser inserida, né, dentro do serviço público, tem como base um resultado que é quantitativo. E aí tem um professor, né, da Universidade de Paris 7, na França, que se chama Vincent de Golejac, né, que ele discute, inclusive, num livro dele que chama Gestão como Doença Social, né, um livro muito interessante, que ele fala da quantofrenia. O que é a quantofrenia? É a esquizofrenia da quantificação. Né? Então, é exagerar em se pensar e se buscar resultados que sejam quantitativos. Né? Isso não deveria ser dessa forma, né, exageradamente, exacerbadamente, feita nas organizações privadas. Muito menos deveria ser feita isso no serviço público. Né? Então, são coisas que a gente tem que repensar. Bom, embasando esses argumentos, tem um outro professor, né, da França, que chama Alain Supiot, que escreveu em 2008 um artigo intitulado A Crise do Espírito do Serviço Público. Né? Então, por quê? Porque ele faz alguns argumentos que são interessantes, diferenciando o que é o serviço público do que é o serviço privado. Né? A primeira questão, né, o primeiro objeto que ele discute é o próprio negócio. Né? Então, o negócio de uma empresa privada é a venda. Né? Então, efetivamente, ele tem um negócio. Já no regime estatutário, né, então, do serviço público, o objeto é a prestação de serviço. Então, aqui a gente já tem uma grande diferenciação, né, desses dois elementos. Então, os valores que tem são diferentes de valores que tem em outros. A relação também com os profissionais dos dois regimes são absolutamente diferentes. Né? No contrato de trabalho, né, aí a gente falando da empresa privada, a relação profissional ela é dissimétrica, né? Ela não é simétrica, a partir de uma interação de 3 elementos que existem. Primeiro, o poder. Né? O poder, leia-se, nesse caso, a gestão.
é muito interessante a gente compreender isso, né? Até o professor Vincent Golejac, ele discute isso também no livro dele sobre gestão como doença social, porque todo modelo de gestão, ele é também um modelo de poder, ele é um modelo de domínio, tá? Só que, obviamente, isso varia do que de uma empresa privada para uma empresa pública. O segundo elemento é o dinheiro, é a remuneração, tá? Que a gente já vai comentar sobre ele agora. E o terceiro é o tempo do contrato de trabalho, né? Então, o contrato de trabalho no serviço, na empresa privada, ela tem uma característica. No serviço público, ela tem a questão da estabilidade. Então, na lógica estatutária, a relação dos elementos é uma relação mais simétrica, né? E ela é fundamental que seja assim, para que o servidor público realmente preste um serviço que seja mais idôneo, né, e competente, né? Um serviço igual para todos. Bom, vou começar efetivamente a falar sobre a questão do poder, né? Então, no público, a questão do poder inclui uma interação com o público externo, com o cidadão, uma sociedade, que é titular de direitos. Isto é, todos têm igualmente direitos, né? Presta-se serviço ao cidadão porque é importante para a sociedade como um todo. Isso no setor privado, a relação entre a chefia e o subordinado, ela é mais latente, né? Em razão, né? Ela aparece mais em razão de que o subordinado, se não fizer aquele trabalho que é exigido pelo chefe, ele pode ser demitido, né? E aí tem outra pessoa que envolve esse elemento, que é o cliente. O cliente paga pelo serviço e pelo produto. Então, ele tem uma exigência de um retorno, né? De um retorno que seja, inclusive, financeiro, se for o caso. O que não acontece na relação chefe-subordinado na instituição pública, né? Porque essa relação chefe-subordinado na administração pública, ela é impregnada pela dignidade profissional, né? Na empresa privada, a lógica é comercial, né? Ou seja, é aquela racionalidade que eu comentei, que é instrumental. Ou seja, do lucro acima de tudo. E aí, Guerreiro Ramos, né, ele acaba citando, né, falando que essa relação do privado, ele é um cálculo utilitário de consequências. Isso quer dizer o quê? Que só é feito, né, só é realizado se houver um lucro para a empresa. O que não acontece, obviamente, isso na empresa pública, né, na instituição pública. Porque na instituição pública o interesse é do cidadão e da sociedade. E na empresa privada, o interesse é dos acionistas, né? Existe um discurso muito marcante dentro das empresas privadas sobre trabalho em equipe, né? Que isso é muito importante, mas ao final o importante é dar o lucro ao acionista. Eu vou citar alguns exemplos aqui, até de uma vivência que eu já tive, né? Eu dei aula de 2000 até 2012, né, início de 2012, eu dei aula em faculdades privadas, né, em 2012 eu entrei na UFG e estou até hoje. Lá na instituição privada, a lógica era do capital, tá? Então, o importante era fazer que os alunos que se sentem clientes passassem para o semestre seguinte e pagassem as mensalidades, né? Ou seja, havia uma pressão para que não extrapolasse um limite de reprovação. Acima desse limite não era permitido, né? Então, porque essa reprovação poderia causar uma evasão
e aí diminuiria o lucro das organizações. Então, por todas essas organizações privadas que eu passei, a gente sempre teve essa pressão de não reprovar muito, né? Ou seja, acima do que eles consideravam como limite. Então, a gente sempre tem a importância, sempre a qualidade da prestação de serviço, né? E também a gente formar o cidadão, e não somente para o mercado de trabalho, né? Isso é muito interessante, porque é bem diferente, né? Bem distinto da lógica do serviço público, né? Bom, o segundo elemento, que é a questão do dinheiro, né? Então, na relação com o dinheiro, o salário, né, um salário de uma forma geral, ele exprime o valor de um mercado de trabalho em dado momento. Ele pode variar esse salário conforme alguns elementos, né, como qualificação, saúde, a economia, o próprio mercado de trabalho, né, entre outras variáveis. Então, a gente tem visto, por exemplo, né, que em função, né, da pandemia, de um mercado de trabalho que a gente tem um índice de desemprego muito grande, né, as empresas conseguem reduzir os salários, né, de quem eles contratam em função disso, porque como tem muita gente no mercado querendo trabalhar, eles conseguem reduzir esse salário, né? Bom, em tempos de vacas gordas, né, o salário da empresa privada, na realidade, ele conseguia ter um patamar maior do que o serviço público, né? Só que agora, em tempos de pandemia, isso reverteu, né? Então, no setor privado caiu bastante essa questão do salário. Apesar da gente também ter uma defasagem, né, em relação à inflação, entre outras coisas. E o interessante, né, que recentemente, né, o ministro da Economia, né, chamou os docentes de instituições de ensino superiores de zebras gordas, porque acreditavam que estes ganhavam muito e trabalhavam pouco, né? É um discurso que dá um efeito de rejeição ao servidor público para o público em geral, para a sociedade em geral, né? Então, na realidade, é uma estratégia que acaba se criando, né? Então, no mercado de trabalho privado, né, que é precarizado, né, a opção dos trabalhadores, ou a falta de opção, né, acaba gerando, por exemplo, hoje em dia, o aumento de profissionais de aplicativos, né? Bom, mas voltando à questão da lógica pública, né, o servidor ter uma remuneração adequada é fundamental, pois, a priori, ele não precisaria receber mais para sobreviver, né, para a sobrevivência dele. E assim, não aceitaria nenhuma vantagem pecuniária para prestar o serviço dele. O Supiô, ele discorre muito bem sobre esse elemento, né, no artigo dele. E aí ele tem uma citação, a qual eu vou falar para vocês aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, abre aspas, a remuneração, portanto, não é a contrapartida direta da soma das prestações de serviço, não tendo como indexador financeiro o valor de mercado dessa prestação. Uma tal serenidade é parte integrante do espírito do serviço público, que ela preserva dos tormentos e dos apetites do espírito do lucro, assegurando, assim, o desinteresse pelos jogos de mercado. Então, na realidade, assim, ele foi bastante claro a respeito disso, né? Então, a remuneração que um servidor público ganha deve ser o bastante para que ele não necessite de outras remunerações e não precise recorrer, né, a outras possibilidades. Bom, na instituição privada, a lógica é a produtividade, né? Então, quando a gente pensa como nós docentes, né,
o docente na empresa privada, ele recebe somente se ele produzir o lucro, né, para a empresa, né? Então, isso quer dizer o seguinte, o que é a produção para uma instituição de educação, né? É estar em sala de aula. Então, quando um professor dentro de uma faculdade privada, quando ele produz um artigo ou produz uma pesquisa, ele não recebe por isso. Ele só recebe se ele estiver dentro de sala de aula. Então, essa é uma lógica bastante recorrente, né, da produtividade. Na instituição pública, apesar de a gente ter uma coisa que a gente chama de produtivismo, que aí é o contrário, é uma produção de artigo para ter uma melhor qualificação, que foi também importado da lógica privada, né? Mas, enfim, que a gente não vai debater agora, nesse momento, o professor ele tem que fazer pesquisa, ensino, extensão, participar da gestão universitária, né? Então, todos esses elementos, né, eles estão inseridos dentro da atividade que o docente, por exemplo, do serviço público, de uma instituição federal, precisa. E isso não acontece, obviamente, com docentes de organizações privadas, né? Então, o que acontece é que eu até lembro de um congresso, quando eu estava ainda na empresa privada, numa faculdade privada, que eu fui participar de um congresso e eles cortaram o meu ponto porque eu fui participar de um congresso. Isso quer dizer o quê? Que eles estão desincentivando aos professores, né, aos docentes, a melhorar a sua qualificação, porque eles só ganhavam aquilo ali. Então, só para a gente compreender como era a lógica da produtividade, né, e o que é muito diferente dentro de uma instituição federal de ensino superior, né? Então, inclusive, a produção, a gente tem uma necessidade, né, aí da sociedade como um todo, de uma produção de conhecimento. E isso a gente tem, então a gente recebe por essa produção de conhecimento, né? Então a gente não precisa de uma remuneração além daquela que a gente já tem. O terceiro e último elemento é o tempo, né? O tempo de contrato de trabalho, né? Então, na relação com o tempo, no privado, ele é marcado pelo aleatório e descontínuo, ou seja, ele existe a possibilidade de demissão de um trabalhador privado, né? As intempéries do mercado consumidor e do mercado de trabalho afetam diretamente essa relação. É só a gente ver o que a gente está passando nesse momento de pandemia, né? Então, quando o mercado consumidor baixou muito, muita gente foi mandada embora, né? Então, a gente está num patamar de 14% de desemprego, com tendências a subir, né? Segundo algumas análises, né? Que a gente pode chegar até 20%. Bom, na instituição pública, o contrato de trabalho ele é marcado pela continuidade, né? Ou seja, a gente tem estabilidade. Então, o servidor ele não fica à mercê de humores e emoções, tanto de chefia quanto do próprio público, né? Então, nesse sentido, ele pode se dedicar muito mais à prestação de serviço que ele faz, tá? Além disso, né, as progressões, de uma forma geral, elas são regulamentadas, o que dá um caráter, além de continuidade, também de justiça para o servidor público, né? A remuneração adequada, ela devia ser obrigatoriamente considerada na atual reforma administrativa, né, que a gente está passando. Bom, bem como a questão da estabilidade também, pois se o servidor não tiver uma remuneração adequada e a estabilidade, a possibilidade de corrupção, ela aumenta, né? Então, apesar de que o que acontece na maioria das vezes, tá? A gente sabe que a maioria dos servidores públicos, eles são honestos e fazem seu trabalho e não
recorrem a outros dispositivos, né? Mas acontece, o que aparece na mídia são exatamente aqueles que fazem corrupção e acabam gerando um efeito negativo para os outros servidores, né? Em razão disso, né, mais fortemente nos últimos tempos, como a gente tem visto, né, que o servidor público tem sido constantemente atacado, né, os valores privados a serem incorporados nessa esfera pública, como produtividade, metas e resultados quantitativos, né, eles querem fazer acreditar que isso é importante no serviço público, né, pois o servidor não oferece essa produtividade. Bom, isso acaba gerando dois efeitos na sociedade de uma forma geral. Primeiro é o que se chama efeito rejeição, né, que é a causa da comparação entre o setor público com o setor privado. Mas a gente tem que lembrar que os valores são diferentes, né? Não estão pegando alguns exemplos, né? Se compara a qualidade do ensino superior, aí é muito interessante a gente compreender, né? Eu que sou professor de uma instituição federal de ensino superior, se a gente pegar o ENAD, que é feito pelo próprio governo federal, que é uma avaliação dos cursos, né, existentes, cursos públicos e privados, tá? A gente percebe que as principais universidades e os principais cursos no Brasil estão nas universidades públicas, tá? Então, isso já é um fator que demonstra, né, que há uma qualidade superior dentro dos institutos federais, né? Além disso, né, além dessa questão que é quantitativa, existe também um papel que é da inclusão social, que é feito nas universidades. Outro dado que é muito interessante, né, que é referente também a essa questão, né, e que tem sobressaído agora na pandemia, é que 90% das pesquisas científicas realizadas no Brasil, 90%, em torno de 90%, são realizadas em instituições, né? Então, é exemplo aí da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Butantan e da própria UFG, que tem gerado algumas pesquisas muito importantes, né, em relação à Covid. O segundo é o efeito mimetismo, né, que é o copiar o outro, né, que é um ato de imitar isso aí. Como chamava Guerreiro Ramos chamava esse efeito mimetismo, né, de copiar um outro setor ou outra organização, ele chamava isso de hipercorreção. O que é a hipercorreção? É exatamente o copiar sem levar em consideração as características da empresa e a cultura da organização, tá? Então, se lá na empresa privada tem certos valores, aqui nas instituições públicas são outros valores totalmente diferentes. E isso tem que ser levado em consideração, tá? E a outra possibilidade, né, que também é citada por Guerreiro Ramos, é o que ele chama de pragmatismo crítico, que é criticar o modelo, mas usar assim mesmo. Bom, esses dois efeitos, né, o de rejeição e o mimetismo, são falhas de percepção, né, e de concepção do serviço público, e afetam diretamente as virtudes tradicionais do servidor público, que são a dignidade, serenidade e continuidade, que devem ser retomadas e incentivadas. É muito importante que a gente retome isso, né, para que a gente consiga realmente valorizar, e aí a gente tem demonstrado isso, para valorizar o serviço público. Então, as dimensões do poder, do dinheiro e do tempo devem ser especialmente pensadas e consideradas no setor público e, né, no nosso setor, que a gente tem que pensar sobre isso, e também na reforma administrativa. Ou seja, as relações hierárquicas, a remuneração e a estabilidade devem estar inseridas dentro dessa concepção. Bom, na essência,
né, o servidor público presta um serviço de qualidade, né, tendo uma racionalidade que é substantiva e não instrumental, que é ligada ao sujeito e à sociedade, e não essa que a gente é ligada ao lucro, né? Então, o lucro do servidor público, né, o lucro que ele oferece, um lucro entre aspas, é um lucro social, né? Por isso, os resultados são qualitativos e não quantitativos. Mas o que a gente tem, né, já partindo para o final, né, na prestação de serviços, né, o servidor deve se preocupar também com a acomodação e a apatia. Por quê? Para ele poder prestar um serviço que seja competente, de qualidade ao cidadão e à sociedade, ele precisa ter uma qualificação profissional. E isso é essencial dentro do setor público, né? Então, a gente não ficar acomodado, né? Mas a gente também precisa pensar no aperfeiçoamento da própria instituição. Bom, finalizando, então, né, a minha fala, não se pode aceitar a ideia de desvalorização. Ao contrário, devemos pensar em oferecer melhores serviços à sociedade como um todo. Mostrar que a competência do servidor público é fundamental e nós temos ela, né? E mostrar também que as relações hierárquicas, a boa remuneração e a estabilidade são também elementos essenciais ao serviço público, bem como mostrar o senso de coletividade, de identidade e de valorização do serviço público. Tá? Então, isso é o que eu tinha para comentar agora, né? E passo a palavra ao Tainan, que vai seguir aí a fala. Simone? Obrigada, professor Sérgio. Muito interessante a sua fala. E reitero aos participantes que, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade em encaminhar pelo chat. Professor Tainan, passo para você a palavra. Bom, boa tarde. Agradeço aí a Simone pelo convite. Agradeço ao Dr. Luiz Fernando, né, em nome de toda a instituição da AGU, pelo espaço aqui aberto. Vou dar continuidade ao que o professor Sérgio vinha falando, mas antes eu vou fazer uma projeção só para a gente, para as pessoas que estão acompanhando, conseguirem acompanhar esse desenvolvimento desse raciocínio. Bom, como o professor Sérgio disse, né, há entre o setor público e o setor privado um certo mimetismo, né, uma certa cópia de práticas entre esses dois setores. E aí, dentro dessas reformas, né, que foram propostas e que a gente vê acontecendo num ritmo acelerado, de 2016 em diante, a gente teve aí 5 pontos que a gente pode destacar, né, a emenda constitucional que propôs o teto dos gastos, limitando aí o gasto, e, inclusive atrapalhando alguns serviços públicos, né? Porque se a gente pensar que a gente tem uma sociedade que ainda está crescendo, né? Uma pressão demográfica positiva, eu tenho aí o teto dos gastos sendo um limitador desse crescimento e também dos gastos do setor público, né? Então, o que seria um incentivo a passar partes de gastos públicos para o setor privado. A lei da terceirização, né, que foi meu objeto de estudo no mestrado na Universidade Federal de Goiás, né, e que eu venho dando continuidade não ao tema específico, mas à questão da precarização agora no doutorado. A reforma trabalhista, que apesar da gente pensar que não nos atinge, né, como servidores, ela deu abertura para outras 2 reformas, que essas sim nos atingem de forma enorme, né, que foi a reforma da Previdência, limitando aí algumas questões, alguns direitos já conquistados, e o que já foi postulado aqui, né, a questão da proposta de emenda constitucional com relação à reforma administrativa, né, que essa sim atinge aí servidores na ativa, servidores os que serão servidores ainda, né, e propõe uma série de alterações aí, tentando fazer uma cópia, né, no que já era feito na administração. O interessante é que todas essas cinco alterações normativas que nós tivemos,
elas vêm dentro de um contexto neoliberal, né? Um contexto onde as práticas neoliberais são colocadas como valores essenciais. Se a gente relembrar um pouquinho o discurso, tanto para a reforma trabalhista, como para a reforma da Previdência, como está sendo para a reforma administrativa, é que não havia alternativa, né? Tinha que fazer, tem que ser feito, não tem alternativa. E essa questão de não ter alternativa é exatamente o mesmo slogan que era utilizado pelo Partido Conservador Britânico na década de 70, no final da década de 70, com a eleição da Margaret Thatcher, né? Eles tinham um acrônimo, né? TINA, né? TINA, There is no alternative. Era o que eles colocavam como forma de convencimento de que aquelas práticas que estavam sendo colocadas, né? A redução do estado de bem-estar social, né? Do welfare state, era algo que tinha que ser feito, era algo que não havia como ser recuado. Então, se a gente verificar, essas reformas que são colocadas, elas vêm da mesma fonte, elas originam na mesma fonte, que é esse crescimento dos valores neoliberais no mundo inteiro, e no Brasil não seria diferente. Com relação à terceirização, que foi o meu objeto de estudo, né, a terceirização do serviço público, vou trazer aqui 3 pontos que eles dividem, né, essa terceirização, coloca ela como uma forma moderna de gestão. Então, a gestão seria feita de uma forma melhor que a anterior, sem dar muitos detalhes a respeito disso, apenas que ela é melhor que a anterior, que buscaria uma qualidade no foco da atividade central. No serviço público, apesar de algumas instituições terem atividades fins, se ela não tem uma atividade de meio de qualidade, isso prejudica a prestação de serviço público. E aí, quando a gente tem atividade de meio, a entrada de pessoas ali nesse serviço público, normalmente por empresas terceirizadas, organizações sociais, elas estão à margem de alguns controles que nós temos, por exemplo, o nepotismo, né? Como eu posso garantir que não vão ser indicados para os cargos das empresas terceirizadas pessoas que não têm relação com o serviço público? Muito mais difícil fiscalização, né? Limite de gastos, né? Teto de salários, né? Para diretores dessas organizações sociais. Então, tudo isso é de um pouco mais difícil controle. Até alguns autores colocam que em alguns pontos há uma certa burla à lei de responsabilidade fiscal, né? Porque eu transformo o que era salário em serviço, em prestação de serviço. Então, alguns autores colocam como uma burla, né, pela questão da lei de responsabilidade fiscal. E também, né, dentro do serviço público, um certo elitismo. Porque se a gente verificar como que foi sendo feito o processo de terceirização do serviço público, ele vem de baixo para cima, né? Então, uma classe social, né, que já tem dificuldade na questão de encontrar emprego, né, de ter uma boa remuneração, de ter uma boa estabilidade, hoje elas estão também retiradas da possibilidade de ter um emprego público, né? Serviços cuja a exigência de escolaridade era ensino fundamental, hoje praticamente não existem mais como cargos dentro da administração pública. E o mesmo está acontecendo agora com cargos de nível médio, e eles vão subindo a baliza, né? Eles vão subindo o sarrafo com um discurso de que isso vai dar melhor qualidade para o serviço público, que isso vai trazer melhorias para o serviço público, mas que não há efetivamente uma comprovação de causa e consequência, né? O fato de você contratar um terceirizado para fazer uma atividade pública que tenha um nível de escolaridade também baixo, porque é condizente com aquela função, não significa que você melhorou o serviço público. E outra desculpa, vamos dizer assim, outro argumento é que é um instrumento de desverticalização, né, que traz agilidade, ou seja, se eu tenho menos níveis hierárquicos, eu tenho ali, às vezes, um departamento de controle, né, uma gerência de serviços terceirizados que cuida de tudo isso. Então, é utilizado esse argumento também, o que a gente também pode contestar na administração pública, porque a partir do momento que tem uma pessoa cuidando de vários contratos, aquela pessoa tem uma certa concentração de poder nela, né? E isso pode ser utilizado como instrumento até de corrupção. Do ponto de vista jurídico, né, a gente tem no Brasil que até 1974 não era permitida em hipótese nenhuma terceirização, nem no serviço público, nem no privado, e a gente vem aí na década de 70, 80, 90, o que acompanha, né, a história e o crescimento do neoliberalismo,
partindo de uma proibição total para hoje uma permissão ampla, né, e restrita da terceirização, o que vai também, junto com a reforma administrativa, abrir possibilidades de terceirização até de atividades fins em alguns pontos da administração pública. E o outro aspecto, né, além do jurídico, eu vou trazer o aspecto, trazer aqui um gráfico só para mostrar esse crescimento, né, para mostrar em números esse crescimento. Essas são as atividades terceirizadas e não terceirizadas de forma geral no mercado brasileiro. É importante salientar que não há essa divisão clara, né, pois uma empresa que é registrada com o Cadastro Nacional da Atividade, né, Econômica, CNAE, ela pode tanto fazer atividade terceirizada como não fazer atividade terceirizada. Então, essa classificação ela é feita muito com base em dados do DIEESE e do Postman, né, que é um autor que trata do assunto. Então, no trabalho eu classifiquei as atividades em terceirizadas ou não segundo essas bases do DIEESE, e o que a gente vê, né, tomando 2007 como ponto de referência, nos últimos 10 anos, entre 2007 e 2016, um crescimento imenso dos terceirizados, né, frente às outras formas de trabalho. Com relação aqui a 2014 e 2016, é interessante notar, se a gente dá um zoom aqui, começo de uma crise econômica no Brasil, a gente vê que os terceirizados sofrem mais, né? Então, enquanto entre 2014 e 2016 nós tivemos aí uma redução 13%, 14% nos postos de trabalho tido de empresas tipicamente terceirizadas, nas outras atividades nós tivemos uma redução de 5%, né? Então, quase 3 vezes mais. Outro problema, né, que a terceirização traz a instabilidade no emprego. A rotatividade total aí dos terceirizados, indicado pela linha vermelha, é muito maior que dos não terceirizados, indicado pela linha azul. Então, nós temos uma diferença muito grande, que beira os 70%. E aí eu faço a reflexão seguinte: imagina o serviço público a cada ano, de cada 100 funcionários, você trocar 70. Né? Qual a qualidade do serviço que você vai entregar? Cadê a memória institucional, né, de problemas que já foram tratados há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás? Essas pessoas não vão ter essa memória institucional para poder levar o serviço adiante. Então, aí é um problema. Quem trabalha em órgãos legislativos, como é o meu caso, a gente vê uma rotatividade muito grande, porque elas seguem uma lógica de governo e não de Estado. Então, no caso de eleições municipais, estaduais, naturalmente há uma rotatividade muito grande. E isso faz com que o serviço público perca qualidade, isso faz com que problemas que já foram tratados, que estavam com as soluções encaminhadas, pelo fato temporal de chegar no fim de um mandato, começo de um novo ciclo, tudo aquilo seja desfeito e refeito novamente com outro viés ou com outro apontamento, o que a gente fica uma recorrência, né, às vezes de problemas que são simples, uma recorrência de atividades a serem feitas. Então, a rotatividade traz esse problema do serviço público. E um outro aspecto que eu tratei na minha pesquisa foi a questão do aspecto social, né, o trabalho como uma mercantilização do trabalho, onde você precariza as atividades, uma intensificação do trabalho. Na minha pesquisa eu fiz com a equipe de segurança, né, onde existiam trabalhadores terceirizados e servidores, que é uma atividade que ainda está nessa fase de transição, né? Ainda há servidores, mas não há novos concursos para essas atividades, porque se contratam empresas terceirizadas de segurança. Há uma intensificação do trabalho, a gente vê a questão das jornadas, né? Dos rodízios para os terceirizados, ela é muito mais intensificada. Condições de trabalho inseguras e insalubres, que eles acabam se sujeitando, devido ao que o professor Sérgio falou, a insegurança, né? O medo do desemprego, coisa que no serviço público, pela estabilidade, é possível de ser combatido. O enfraquecimento dos sindicatos, né? Nós vemos os sindicatos das empresas de trabalhadores terceirizados completamente desmoronados, completamente enfraquecidos, não conseguem fazer uma simples demanda ser cumprida, porque como você tem os trabalhadores pulverizados, você não consegue ter agregação nem de ideias, né, das pessoas estarem no mesmo ambiente, sofrendo as mesmas consequências de algum ato, ou sofrendo as mesmas, ou dentro de condições de trabalho parecidas, mas você não consegue agregá-los, né, seja pela distância física,
seja pela questão, pelo medo, né, do enfrentamento que isso poderia trazer. Esse enfrentamento traria algum tipo de represária, né? Então essas pessoas acabam não se sindicalizando. E com a reforma que nós tivemos, a trabalhista, essa sindicalização deixou, inclusive, de ser obrigatória, né? O que, mais uma vez, é uma forma de desmontar, né, todos os instrumentos de luta dos trabalhadores. E o discurso neoliberal, né, que eu já comentei, condena as leis trabalhistas, coloca como as leis trabalhistas como uma excessiva regulamentação do Estado, o Estado na conta da vida de todo mundo, né? E isso traz também um apoio, né, mesmo das pessoas que são atingidas por essas precarizações. Essas pessoas têm um ideal de que aquilo é o melhor. Voltando lá, né, there is no alternative, não tem alternativa, eu tenho que passar por isso, mas sem ver que existem outras formas, que existem outros condicionantes. Vivemos hoje numa sociedade de indivíduos sob pressão, né? O professor Sérgio falou da quantofrenia, né, que é colocada aí pelo Gulejac, essa busca frenética pela quantidade, né? Então, um médico de um posto de saúde, ele é julgado pela quantidade de pacientes que ele atende por hora, um juiz pela quantidade de processos que ele julga no ano, e não pela qualidade disso, né? A qualidade às vezes é deixada de lado, e as pessoas pela busca pelo reconhecimento, né? Uma vez que está posto que a questão o reconhecimento vem pela quantidade, ela vai buscar aquela quantidade sem medir consequências, né? Então, um médico que vai atender o paciente em 5 minutos, um juiz que vai, numa decisão, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, que às vezes aparece na mídia, né? Juízes ou juízas que pegaram Ctrl-C, Ctrl-V, fizeram uma cópia de sentenças de outros colegas, né? Como uma forma de agilizar o serviço. E a questão entre trabalho e resultado, né? A pessoa não olha para o resultado do trabalho dela como sendo o atendimento a uma expectativa social, né, que é a finalidade do serviço público, mas olha ela como atingir um resultado numérico, né? No final do mês eu ponho lá na minha planilha que eu julguei tantos processos, que eu atendi tantos pacientes, que eu atendi tantos chamados, né? Então é importante a gente entender o que é trabalho e o resultado e o que se espera do serviço público. Uma desagregação de classe, a gente vê uma competição sempre para ser o melhor, né? Os trabalhadores competindo entre si, em vez da gente ver uma solidariedade entre as classes. Isso acontece tanto horizontalmente, né, entre trabalhadores e servidores de mesmos postos, como verticalmente, né, criando certas castas, né, que são intocáveis, né, nas reformas que vem, ela atinge algumas castas e não atinge outras. Isso desagrega o serviço público, isso desagrega a classe, em vez de todos os servidores estarem competindo, estarem colaborando para uma mesma finalidade, eles passam a competir para essa finalidade, né? Eu gosto de citar o exemplo que quantos de nós aqui provavelmente não iria numa passeata para professores da rede pública municipal, porque a gente entende que eles não são da mesma classe que a nossa, né? Porque são servidores de outro órgão, de outro ente federativo, que exercem outra função, né? Então, fica muito cada um olhando para o seu umbigo, e essa desagregação de classe é ótima, porque faz com que reformas administrativas passem sem serem questionadas. Cada um tenta ajeitar o seu e ninguém se preocupa com o todo, né? E aí, a fragmentação sindical que a gente vê no serviço, na iniciativa privada, chegando no serviço público, né? Sindicatos enfraquecidos, sindicatos onde não há força para combater as propostas que estão sendo colocadas à mesa para discussão no Congresso. Trouxe aqui alguns números para a gente entender o que isso leva e até abrir caminho depois para a professora Luísa na questão dos transtornos mentais. Eu destaquei aqui, né, os transtornos mentais e comportamentais que vêm aumentando e que atingem de maneira diferente homens e mulheres. Se a gente observar, essa é a junção dos 3 principais fatores que geram afastamento no trabalho. O primeiro deles são consequências externas, né, causas externas, então algum tipo de acidente com mãos, braços, lesões, né? O segundo maior motivo de afastamento no trabalho é a questão da lesão por esforço repetitivo, né, que são doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, as Lairdorts, né? E em terceiro lugar já são os transtornos mentais e comportamentais, né? A gente observa um crescimento, e se a gente observar a quantidade de homens e mulheres é diferente,
né? Enquanto as doenças do sistema ósseo-muscular e de lesões atingem os homens, em sua maioria, do que as mulheres, no caso dos transtornos mentais e comportamentais é o inverso, né? Em alguns casos, com valores 50% acima do que os homens, né? As mulheres tendo um afastamento 50% maior do que os homens. Isso ocorre, né? Numa primeira visão poderia ser uma visão machista de fragilidade feminina, mas o que não é, né? Se a gente observar os fatores que levam a isso, jornada dupla e tripla das mulheres, a questão de ter que se provar socialmente, né, equiparáveis aos homens, então buscando cada vez metas maiores, se superar a todo momento, porque o simples fato de haver uma diferença entre sexos no serviço público ou no serviço particular, né, no serviço privado, é um motivo de desconfiança, né, de achar que a pessoa não é capaz. E aí nessa busca, né, pela quantofrenia, que o professor Sérgio já colocou, essa busca frenética pelo número, pela meta, elas acabam adoecendo mais porque as barreiras que elas precisam enfrentar são muito maiores do que as dos homens, né? Então, é um dado que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar em políticas públicas, né, a respeito do assunto, né? Não dá para pensar em políticas públicas de saúde do trabalhador sem levar em consideração a diferença, né, de sexos. E aí a necessidade, né, de um equilíbrio, né, de buscar um equilíbrio entre vida e trabalho, né, que é a dificuldade que a gente colocou aqui e que é um dos fatores que levam ao adoecimento, principalmente, né, no caso das doenças psicossociais, um dos fatores que leva ao adoecimento das mulheres em maior quantidade, né? A preocupação com a vida pessoal, com os filhos, com os pais, normalmente sobrecarregar as mulheres e não os homens. E isso faz com que esse equilíbrio fique mais difícil. Já encaminhando aqui para o fim, eu queria propor algumas reflexões, né, para que a gente depois possa levar isso até para o chat ali, para as dúvidas, o que pode aparecer disso. E quais serão essas novas formas de trabalho, né? O que esse futuro nos espera, né? A gente já vê máquinas substituindo o homem em algumas atividades braçais e cada vez mais substituindo o homem também em atividades cognitivas, né? Então, análise de processos sendo feita por robôs, né? Por inteligência artificial. Até que ponto essa análise vai levar em consideração os fatores sociais presentes, né? O robô não consegue ter esse reflexo. E outra coisa, se a gente está trabalhando com estatística, se a gente está olhando para o passado, para números e dados do passado, esses números e dados do passado refletem uma sociedade que já não está posta mais. Uma sociedade que era mais machista do que é hoje, que tinha mais problemas com questão de gênero, raça do que tem hoje. Então, o fator de você utilizar dados do passado para influenciar ou até prever coisas futuras, ela pode carregar nas suas próprias análises essas questões raciais, essas questões de gênero, de sexo, né? Porque você está trabalhando com dados, o computador não vai conseguir fazer essa separação, né? A gente separa o homem, o dado entre masculino e feminino, é binário, mas a gente sabe que em questão de gênero nós temos aí uma multiplicidade de fatores e que somente o ser humano, né, dentro de um contexto social, com conhecimentos sociais, poderão fazer esses profissionais, esses servidores poderão fazer essa análise da maneira correta. Então, a gente utilizar dados do passado para prever e fazer políticas públicas para o futuro, ela vai carregar esse problema, né? Como esses dados eram armazenados e todas as questões sociais envolvidas nesse armazenamento desses dados. Quais serão as novas formas de controle do trabalho? Bom, a pandemia nos mostrou que dá para controlar de outras formas, né? Quanto tempo a pessoa está logada, em qual tela que ela está, se ela está usando ou não o computador, se ela logou e deixou desligado, se ela logou e deixou o computador ligado, mas não tem atividade no computador, o próprio uso da câmera, do microfone, como que foi feito, em quanto tempo. Então, são formas novas de controle de trabalho para a qual a nossa legislação não tem ainda uma resposta, né? E que essa resposta pode ser tardia e, inclusive, postergada devido à questão das reformas administrativas, né? De querer trazer, né, esse mimetismo institucional, de querer trazer políticas do setor privado para o setor público, sem considerar que são fatores e entes completamente diferentes, né? E, por último, quais serão as novas formas de organização dos trabalhadores? E quando eu digo dos trabalhadores em geral, né? Não só
E aí a gente pensar um pouco fora da nossa posição confortável e privilegiada de servidores, mas dos trabalhadores em geral, porque isso vai influenciar também na sociedade em que a gente vai viver, né? Então, a gente vai precisar pensar em novas formas de organização. A gente viu recentemente, no caso dos entregadores, uma forma de organização diferente, né? Mais horizontalizada, que foi feita através de aplicativo, né? Então, é importante que a gente verifique quais vão ser essas novas formas de trabalho. E aí, antes de passar para a professora Luísa, eu queria só deixar aqui um poema de um escritor alemão, né, Bertolt Brecht, que traz um pouco disso, né? O nome do poema é Preciso Agir. Então, ele começa assim: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, é esse chamamento aqui, todos os trabalhadores, né, a todas as pessoas que desenvolvem seu trabalho, que mantêm as suas famílias através da força do trabalho e não da exploração do capital rentista, acionista, né, que essas pessoas se organizem para que possam colocar frente a essas ameaças que a gente vai ter, principalmente agora com a reforma administrativa. Era isso que eu tinha para falar. Simone, passo a palavra para você, para a professora Luísa. Obrigada, professor Tainan. Foi uma palestra que leva a muita reflexão. Professora Luísa, passo a palavra a você, e lembrando que as dúvidas, os questionamentos, as perguntas podem ser realizadas pelo chat, que eu vou repassar para os professores. Obrigada, Simone. Agradeço o convite. É uma oportunidade singular para nós, para mim, professor Tainan e professor Sérgio, poder, nesse espaço aqui com vocês, né, debater a respeito do que a gente faz da nossa produção científica, dos debates que nós temos no nosso grupo de pesquisa. Então, eu agradeço o Dr. Luiz Fernando pela gentil acolhida ao nosso grupo de estudos e pesquisa. Bom, eu combinei com o Tainan que ele vai dar continuidade à passagem aí dos slides, porque assim a gente ganha um pouco de tempo, né? E eu vou dar continuidade a essa fala que o Tainan bem trouxe para nós, desse contexto macro, né? E tentando aí aproximar um pouquinho do que essa questão de sobrecarga, de pressão, de intensificação do trabalho, né? De como tudo isso subtrai a qualidade de vida no trabalho do servidor público, né? De como todas essas questões, elas minimizam a qualidade de vida no trabalho. E o que vem a ser qualidade de vida no trabalho? Que tipo de qualidade de vida no trabalho deveria ser uma deveria ser uma proposta, né, melhor dizendo, de uma política dentro dos contextos organizacionais públicos, porque há uma diferença, e o professor Sérgio, essas diferenças de uma forma bastante contundente e interessante, né? E o que seria, então, essa qualidade de vida no trabalho mais interessante, mais calcada em uma perspectiva científica e metodológica, para ser aí um objeto de implementação dentro das organizações. Eu falo de um local específico, né, de um lugar específico, uma vez que eu participo de pesquisas de um grupo ligado à Universidade de Brasília, que é o ErgoPublic. Esse grupo, ele desenvolve pesquisas na área da ergonomia da atividade, juntamente com outras áreas da ciência que são correlatas, tais quais a psicossociologia do trabalho, a psicodinâmica do trabalho, e a gente vem há mais de 15 anos desenvolvendo tanto pesquisas de caráter, né, de pós-graduação, mestrado, doutorado e outros tipos de cursos nesse sentido, como também intervenções dentro aí de organizações dos 3 setores, executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente tem aí
uma boa base já científica e de dados de pesquisa que muito contribuem para essa melhoria, né, vamos dizer assim, ou para essa busca de uma qualidade de vida no trabalho no setor público. Pode passar, Tainá. Bom, e dessa forma, por que abordar a qualidade de vida no trabalho, né? Porque, primeiro, as reflexões sobre o QVT, elas têm muito a contribuir para repensar tanto políticas trabalhistas como políticas públicas, né, na área de gestão de pessoas voltadas para a saúde dos trabalhadores. Então, quando a gente revisa esse tema, essa noção de qualidade de vida no trabalho, nós temos muito a contribuir com práticas na área de gestão de pessoas dentro dos contextos organizacionais. É um desafio, porque qualidade de vida no trabalho é uma noção teórica que vem sendo investigada há muitos anos, né? Para ser mais precisa, há mais de 50 anos. Não emerge no contexto brasileiro. Qualidade de vida no trabalho, ela emerge em terras americanas, né? De língua inglesa. E nós, então, importamos essa ideia de QVT e meio que de uma forma misturada, né? Meio que uma forma híbrida, a gente, então, vem aqui nos contextos brasileiros trabalhando com qualidade de vida no trabalho. No entanto, é importante frisar que há, nos contextos organizacionais, uma QVT muito, eu diria que marqueteira, né? Uma QVT desvirtuada e uma QVT que visa muito mais o status quo, manter, né, o status quo das culturas organizacionais voltadas para esse produtivismo que tanto o professor Tainá quanto o professor Sérgio abordaram, do que uma política de qualidade de vida no trabalho, de fato, realmente voltada para a promoção da saúde dos trabalhadores e, portanto, para a diminuição, né, daqueles números que o professor Tainá mostrou para nós, dos transtornos mentais e comportamentais que estão lá naquele quadro, num número crescente, diferenciado no gênero, né? Eu acho que o Tainá pontuou muito bem, mas que a curva é uma curva ascendente, né? Infelizmente. Exatamente não se enfrenta elementos do contexto de trabalho que precisam ser enfrentados, igual nós vamos abordar um pouco mais à frente. E, portanto, há um descompasso entre os problemas, de fato, né, existentes dentro de um contexto organizacional, dentro de uma organização, e as práticas gerenciais ali envolvidas. Pode passar, Fernanda? Bom, frente à reestruturação que vem sofrendo os serviços públicos, alguns estudos eles demonstram diversas implicações. Eu trouxe 3 que eu achei importante a gente enumerá-las aqui, né? Então, há uma implicação para a significação do trabalho pelos servidores, apontando relações de sofrimento psicológico. É importante a gente entender que, quando a gente fala em saúde do trabalhador, né, em saúde do servidor público, não se quer dizer que na saúde há uma ausência de sofrimento, né? A saúde do trabalhador, ela é um equilíbrio entre o prazer e o sofrimento. Daí nós temos umas teorias muito interessantes na área da psicodinâmica do trabalho que vai desenvolver essa ideia, né, do prazer e do sofrimento ali no exercício da atividade. No entanto, quando a gente aponta relações de sofrimento psicológico, o que a gente está querendo chamar a atenção é o predomínio de vivências de sofrimento que nós estamos observando nos contextos organizacionais com as nossas pesquisas, né? Um predomínio de vivências de sofrimento, um predomínio de mal-estar no trabalho nos contextos organizacionais. Bom, também a gente observa, né, dentre as implicações das reestruturações aí, que os professores que me antecederam evidenciaram, o aumento dos índices de absenteísmo, de acidente, das doenças do trabalho e de licença-saúde nas organizações públicas. E também que a organização, as condições e as relações interpessoais,
elas são elementos críticos do cotidiano do trabalho que sinalizam a possibilidade do adoecimento. E aqui, então, eu dou um spoiler, né? Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, dessa noção teórica, metodológica, e que vai gerar uma política de QVT dentro dos contextos organizacionais, nós estamos falando de uma política que vai mexer nesses temas tabus, né, que as organizações, então, elas vivenciam, que a organização, ou seja, a forma como essa organização ela é pensada, ela é gerida, né, os valores que são ali divulgados, é o trabalhador como variável de ajuste, ou é o trabalho a serviço, né, ali do trabalhador, é o trabalho que deve ser modificado, as condições, as relações socioprofissionais, ou é o trabalhador que é a variável, né? As condições e as relações interpessoais que devem ser objeto aí de intervenções, né? E não o trabalhador. Então, aí já tem aí um spoiler interessante do que a gente entende sobre a qualidade de vida no trabalho. Pode passar, Tainá? Tem, isso. Bom, quando eu falo de qualidade de vida no trabalho, enquanto uma noção teórica, a gente tem, na literatura, duas perspectivas predominantes. Uma perspectiva com um viés assistencialista, que é o que eu vou evidenciar para vocês um pouco do que se trata, né? E uma perspectiva de viés de prevenção, uma perspectiva que vai atuar antes que os danos ocorram. Dessa forma, a gente dialoga com uma perspectiva de qualidade no trabalho prevencionista, né? Que ela vai atuar nas causas daquilo que vem corroborando para vivências, para o predomínio tanto de sofrimento quanto de vivências de mal-estar no trabalho. No entanto, embora a gente advoga, né, por uma QVT que vai trabalhar dessa forma, o que a gente vem observando, tanto em organizações privadas quanto em organizações públicas, é o predomínio de uma qualidade de vida no trabalho de viés assistencialista. Um pouco na direção, né, do que o Sérgio falou, dessa importação de uma concepção de trabalho, de gestão de cunho privado, né, adentrando aí as organizações públicas que têm uma concepção de trabalho, uma concepção diametralmente oposta ao que vem aí sendo propagado pelo mercado. Próximo, Tainá. Pode passar. Bom, nós então trabalhamos com a qualidade de vida no trabalho, segundo uma concepção elaborada por um autor chamado Ferreira, Mário César Ferreira, que vem a ser, então, o professor e o gestor desse grupo da Universidade de Brasília. E essa proposta é uma proposta de qualidade de vida que vai trabalhar com duas perspectivas que nós entendemos que são duas perspectivas interdependentes, que elas não estão descoladas, né? Que é uma ótica que a gente pode chamar de dirigentes e gestores, né? Que ela é representada pelos preceitos da gestão organizacional, que são as normas, as diretrizes, as práticas que vão visar a promoção do bem-estar, tanto individual quanto coletivo, né? E também a ótica dos trabalhadores. Então, uma visão que é interdependente dessas duas óticas, né? Tanto por parte dos dirigentes e de gestores, como por parte dos trabalhadores. Portanto, na ótica dos trabalhadores, seriam representações globais, tanto do contexto organizacional, quanto específicas ali no seu cotidiano de trabalho, na sua sala de trabalho, né? Com aquilo que ele desempenha individualmente, que eles vão construir, indicando aí o predomínio de vivências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento institucional e coletivo, e de uma possibilidade de crescimento e de respeito às características individuais. Então, quando a gente tem essa qualidade de vida no trabalho, né, elaborada a partir desse conceito,
o que eu posso evidenciar e chamar a atenção é que a qualidade de vida no trabalho ela é uma construção coletiva. E os trabalhadores, dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, né, eles são essenciais para a construção da qualidade de vida no trabalho. Essenciais ouvi-los a respeito do que eles pensam sobre o contexto organizacional, numa perspectiva macro, assim como um contexto específico da sua situação de trabalho, né? E a partir dessa escuta dos trabalhadores, elaborar programas, né? E práticas aí, ações de qualidade de vida no trabalho. A gente, para fazer isso, quando eu falo a gente, é esse grupo que é denominado de Ergo Public, nós temos aí uma experiência bem bacana em muitos órgãos públicos e que nós fizemos aí um trabalho na área, né, no âmbito da qualidade de vida no trabalho, e a gente desenvolveu, inclusive, um inventário, né, que a gente chama de inventário de avaliação de QVT, que é IAQVT, ele é carinhosamente chamado dessa forma, em que nós fazemos, então, todo um desenvolvimento, né, metodológico aí, com uma série de instrumentos para checar junto aos trabalhadores quais são essas representações que eles têm e, a partir, né, desse levantamento, construir junto com eles propostas de intervenção dentro dos contextos organizacionais. Pode passar. Bom, no entanto, como eu já tinha dito, né, não é essa a perspectiva, seja ela trabalhada por nós nesse grupo ou outros grupos, né, de pesquisadores que têm uma perspectiva de QVT estruturada numa noção de qualidade de vida no trabalho enquanto uma prevenção, né, e não enquanto uma assistência. O que a gente vem percebendo nas organizações que vem predominando enquanto práticas de qualidade de vida no trabalho? Pode passar, Tainá. Eu trago para vocês o resultado, não trouxe em resultado de quantificação, mas de noções qualitativas, né? De dois estudos, um estudo de 2011 e um estudo mais recente, de 2020, que tem achados muito semelhantes, né? Eles investigaram algumas organizações públicas, eu digo algumas, porque nem o do Ferreira, nem o da Borges, e a Borges é uma professora da UFMG e o Ferreira da UNB, e que desenvolvem pesquisas a partir de perspectivas de prevenção, mas não necessariamente da mesma atuação metodológica, eles tiveram achados muito semelhantes. E a pesquisa da Borges, ela é bem recente, porque é uma publicação deste ano, né? Então, não são pesquisas que têm aí a intenção de serem pesquisas que abrangem, né, todos os órgãos, mas eles abrangem um número interessante de organizações públicas. E quais as práticas, né, que eles identificam? Eles identificam práticas de qualidade de vida no trabalho muito voltadas para aspectos culturais e de lazer, né, tais como corridas, caminhadas, ou terapias corpo-mente, abordagens holísticas orientais, que seria a yoga, o tai chi chuan, a própria ginástica laboral, os corais, né? E atividades praticadas muito em momentos e em eventos específicos, né? O Dia da Mulher, o Dia do Servidor, enfim, né? Em dias ou em semanas, a Semana da Segurança no Trabalho, o mês azul, o mês rosa, enfim, que não são, por si, atividades que devem ser colocadas, né, de lado, são atividades extremamente interessantes. Mas o que essas pesquisas nos evidenciam é que reduzir a qualidade de vida no trabalho a esse tipo de prática não ajuda muito a enfrentar aquele quadro que eu vou trazer aqui como exemplo, mas assim, a gente tem todo um cenário, né, promotor
de mal-estar no trabalho. Aquele quadro que o professor Tainan nos mostrou dos índices de transtornos mentais e comportamentais, né? Para se minimizar as doenças, o absenteísmo, né? Enfim, uma série de mal-estar no trabalho, é preciso que nós enfrentamos a forma como esse trabalho é organizado, as condições de trabalho que são dadas e as relações interpessoais que são ali praticadas. E nesse tipo de práticas, que são práticas que os autores eles denominam de práticas assistencialistas, isso não é colocado em evidência. Próxima, Tainan. E aí, essas práticas, elas nos dão alguns limites, né, com relação à qualidade de vida no trabalho. Pode passar, Tainan. O professor Ferreira, obrigada. O professor Ferreira, ele usa uma metáfora, que eu acho uma metáfora extremamente interessante, que é a metáfora do ofurô corporativo. Ele vai falar que essas práticas, elas vão funcionar um pouco como um ofurô corporativo. E o que viria a ser esse ofurô corporativo, né? É essa tina aí de banho que a gente utiliza para desestressar, né? Para, enfim, mergulhar ali dentro, e naqueles momentos em que você mergulha, há um bem-estar, né? Há uma prática de desestressar, mas quando você sai dessa tina, você vai retornar para o mesmo ambiente que estava provocando mal-estar, né? Então, você sai para fazer uma atividade qualquer, vou chamar aqui uma atividade de coral, promovida pela instituição, né? E ali, naqueles momentos, é legal, há uma integração, você alivia ali, né, a sensação de intensificação do trabalho, mas depois você vai retornar para aquela mesma situação que estava te estressando, né? Não se mexeu nas causas do problema. Pode passar, Tainá? Bom, e aí o que a gente observa... Só retorna, Tainá. E aí o que a gente observa, né? Nessas práticas de abordagem, que nós chamamos de abordagem assistencialista, é uma natureza de compensação, né? É uma natureza compensatória dos desgastes dos trabalhadores e não atua nas causas do mal-estar no trabalho. Por isso, elas são paliativas. Eu me recordo de um curso que eu ministrei junto aos magistrados do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 18ª, em que um magistrado comentou comigo que ele atuou num caso de uma rede de supermercados que tinha uma sala era denominada de a sala do desestresse, né? E que nessa sala existiam alguns objetos que os trabalhadores, quando estavam muito nervosos em função do trabalho executado, né? Então, pode ser em função de um acúmulo de atividades, de um acúmulo de trabalho, de condições ruins, né? De uma máquina que passa, de um código de barra que não passa, né? Enfim, de um cliente que está muito irritado. Então, eles iam para essa sala e chegavam nessa sala e eles jogavam, né? Os objetos que tinham. Então, tinha objetos, ele até comentou que era uma sala perigosa, porque tinha objetos como pratos, né? Então, ali, você naquele estresse, você atirava pratos no chão, enfim, né? Objetos no chão para você desanuviar, mas você retornava logo em seguida, até porque, né, a gente sabe que essa questão dos repousos, ela é muito controversa nas organizações privadas, e aí ele retornava para aquele mesmo posto de trabalho que estava causando todo esse mal-estar no trabalhador. Pode passar, Tainá? A gente já está caminhando para o final. Bom, é uma QVT, portanto, eu já tinha comentado, em que o foco é o indivíduo, né? É o trabalhador, é o servidor com uma variável de ajuste. Então, é o servidor que
que tem que se adequar a condições de trabalho ruins, né? A um processo de trabalho, que é um processo de trabalho falho, né? Então, é ele que tem que se adequar a essas situações, e não o inverso, né? Então, o protagonismo não é do trabalhador, longe disso, né? Muito longe, por sinal. Próximo, Fernando. Bom, o efeito principal dessas propostas de qualidade de vida no trabalho, de viés assistencialista, é que nós temos percebido que no início há uma adesão inicial forte, né? Então, não que os servidores não queiram participar, ao contrário, né? Há sim uma adesão inicial forte, mas, no entanto, ela é uma adesão declinante. Até porque o que a gente vem observando nas nossas pesquisas, que quando se pergunta o que é QVT para o servidor, né? Ele vai falar para a gente que QVT são relações interpessoais satisfatórias, né? Sem práticas de assédio moral no trabalho, são condições de trabalho em que as metas elas são estipuladas coletivamente, em que há respeito e uma série de fatores que significam para o servidor qualidade de vida no trabalho. Pode passar, Tainá? Pode passar, Tainá? Bom, portanto, como efeito principal, essa qualidade de vida no trabalho assistencialista, né, ela leva à desmotivação, à continuidade dos adoecimentos, né, e ao aumento de despesas com assistência, dentre outros elementos aí, uma vez que ela não trabalha, né, ela não vai ali buscar mexer nesses que a gente chama de temas tabus, né, dentro das organizações, que são as condições, as relações e a forma como esse trabalho ele é pensado, ele é gerido, ele é organizado. Por fim, pode passar, Tainá? O que a gente entende, né, quando a gente vem com a qualidade de vida no trabalho nesse viés de prevenção, né? Eu trago para vocês alguns apontamentos para nós fecharmos a nossa conversa e abrirmos aí para o debate, para a promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho, né? O primeiro apontamento é a participação efetiva dos trabalhadores em todas as etapas do processo da política de qualidade de vida no trabalho, né? Do programa de QVT que vai ser ali instalado, né? Pensado para aquele contexto organizacional. A valorização do trabalho e, portanto, do trabalhador, né? O reconhecimento da competência e do mérito, essas oportunidades de crescimento, essa visão de que ali, né, o que eu faço é valorizado, é reconhecido, tem mérito. O equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, e isso a gente está vendo o quanto esse desequilíbrio nesse ponto faz mal, nos adoece. Digo isso porque a pandemia, ela invade a nossa casa, ela invade, né, todos os nossos momentos. A gente está tendo que ensinar aos nossos colegas, né, o respeito aos horários, uma vez que as novas tecnologias, elas não têm limites, né? A gente recebe trabalhos em todos os horários, das 24 horas de um dia, não é isso? Eu me recordo que a gente fez uma pesquisa antes da pandemia, lembrando que a pandemia, ela só intensifica uma série de aspectos e de elementos que já estavam postos, né? Uma das pesquisas que nós realizamos era de praxe e era muito valorizado num contexto organizacional a emissão aí de e-mails e responder os e-mails à 1 da manhã, às 2 da manhã, né? Então, se você não tivesse acordado para responder os e-mails do chefe nesse horário, você não estava ali vestindo, né, a camisa daquela organização. E a promoção de ambientes sociais focados na harmonia, na cooperação e na solidariedade. Então, eu pensei, esses elementos são as bases
sólidas que nós, né, vemos aí, estamos desenvolvendo no nosso grupo de trabalho, para uma qualidade de vida no trabalho de caráter sustentável e voltada para a promoção da saúde dos trabalhadores. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, e retomo aí a palavra aos professores Sérgio, Tainan e Simone. Agradeço, professora Luísa, foi muito interessante a palestra da professora Luísa, professor Sérgio, professor Tainan. Eu vou fazer um questionamento, uma primeira pergunta para qualquer um dos professores responderem. Com a pandemia, a gente, eu costumo dizer que nós dormimos trabalhando presencialmente e acordamos trabalhando remotamente, porque foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito assustador. E estamos há 7 meses em trabalho remoto. Vocês acreditam que o trabalho remoto pode trazer esse equilíbrio que vocês colocaram entre vida e trabalho? Luísa, quer começar a falar? Pois eu tenho uma opinião bem caracterizada nesse sentido. Enfim, na realidade, a gente tem na nossa vida diversas dimensões, né? Então, a gente tem uma dimensão que é individual, a gente tem uma dimensão que é familiar, a gente tem uma dimensão que é da saúde, tem uma dimensão organizacional e laboral, né? Então, a gente tem uma série de dimensões na nossa vida e cada uma delas a gente cria rotinas, né? Então, a gente tem, né, por exemplo, individualmente eu tenho uma rotina de levantar, escovar dente, tomar café, enfim, é uma rotina diária que cada um vai desenvolvendo. E aí, né, aí tem uma rotina com a família, né, de tomar café, enfim, almoçar, jantar, entre outras questões, né, entre outras possibilidades. Então, são várias rotinas de várias dimensões que a gente tem, apesar da gente ser uma pessoa única, né, a gente vê de uma forma mais holística. O que aconteceu efetivamente, até com a pandemia, e aí o home office ajudou nesse sentido, é misturar todas essas dimensões. Então, a gente está, né, especialmente quem é servidor público e está fazendo esse trabalho remoto, essas dimensões foram todas misturadas, né? Foram todas jogadas dentro do mesmo saco e foram sacudidas, né? Então, o que tem acontecido é que a gente não consegue, ou não tem conseguido separar a dimensão trabalho da dimensão vida pessoal, né? E talvez o home office tenha exacerbado esse resultado, né? Eu já fiz pesquisas anteriores, né, até na própria UFG, e uma dos resultados obtidos, né, que os servidores mais questionavam e reclamavam, era exatamente essa separação, porque na grande maioria eles levam parte do trabalho para casa. Agora, com home office, está muito difícil separar isso, né? Então, a gente vê, é muito comum, né, em lives como essa, pessoas estarem fazendo a live, filhos, entre, né, outras, cachorro, gato, participando em função de que está ali, porque ele está na casa, né? Eles estão em casa. E eu acredito que tanto o governo federal quanto as organizações privadas, eles vão se aproveitar desse momento de que o home office foi, vamos dizer assim, foi divulgado e foi proliferado para institucionalizar isso. Só que na minha visão, eu acho um grande problema
e isso eu acho que tem que vir à pauta para discussão, que é a relação exatamente dessa, do que é trabalho, e aí estabelecer jornada de trabalho e local de trabalho, do que é vida pessoal, tá? E, na minha concepção, eu acho bastante complicado essa situação que a gente tem vivido da pandemia em função do home office, e eu acredito que isso vai continuar no momento seguinte, depois que acabar essa pandemia. Tá? Luísa, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Eu achei muito bacana a pergunta da Simone, fiquei aqui pensando, né? Quando a gente fala em harmonia, harmonia é uma conquista de todos os dias, né? Essa harmonia é uma conquista, é o justo meio de Aristóteles ali, né? E assim, o home office, né? O fato de nós estarmos em casa, eu fiquei aqui, a hora que você fez, eu falei, gente, se eu fizesse uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Se o fato de estarem trabalhando em casa, elas estão mais descansadas? Eu não acredito que a resposta será positiva, né? Porque, assim, o esgotamento, a intensificação do trabalho, e aí eu vejo pelos meus colegas e pelas atividades que eu venho desenvolvendo, elas estão até, eu diria que mais intensificada, né? E isso, assim, é de uma dificuldade muito grande. E muitas práticas que presenciais, elas foram transportadas, né, para o virtual de alguma forma, e que né, eu tive ontem, eu estava no meio de uma reunião de trabalho, e uma colega, ela desabou, ela começou a chorar, e aí ela veio falando que ela não, né, que as práticas, as atividades agora no virtual estão colocando dificuldades para ela, que ela teve que entrar com um processo medicamentoso, né? Ela está tomando medicamento, ela está fazendo todo um acompanhamento, né? Psicológico, porque ela entrou num processo aí de adoecimento em função dessa atividade, desse momento que nós estamos, né? Então, assim, Simone, é uma pergunta interessante, é uma pergunta que nós estamos nos debruçando agora, mas de uma forma mais específica, né? Eu me recordo que em qualidade de vida no trabalho, há 12 anos atrás, o professor Mário César foi fazer o pós-doc dele na França, e ele tem um livro em que ele discute o home office e o quanto o home office era desejado naquele momento pelos franceses, e ele traz essa proposta, e aqui, como seria, né? E nós agora estamos em um home office compulsório e tendo muitos problemas com esse home office, né? E tendo que lidar e ainda não entendendo, e isso é importante a gente deixar claro, as consequências desse home office, né? A gente ainda está nessa pandemia, está vivendo esse momento, e temos que entender no que isso vai desaguar, né? E as pesquisas, elas estão agora se debruçando nisso. As poucas que vêm sendo divulgadas mostram um quadro de intensificação do trabalho, um quadro de intensificação do adoecimento. As notícias não têm sido boas. Não têm sido boas, né? Mas, assim, ainda é muito cedo para a gente estar chegando a uma conclusão. Mas o que tem sido publicado não tem sido publicado. Eu não vi ainda uma publicação que panfletasse de uma forma assim, extremamente positiva com relação às implicações do home office para os trabalhadores. O que, complementando aí o Sérgio e a Luísa colocaram, o que a gente pode ver também que o home office, a pandemia exacerbou, né? Algumas pessoas foram para o home office, sim, mas outros servidores, no caso, por exemplo, terceirizados, eles foram simplesmente desligados, né? Foram demitidos. Então, isso mostra a questão do problema, que é aquela questão. Aqui em Goiânia, por exemplo, houve o caso dentro da rede pública de ensino
que os professores que eram contratos, né, que não eram professores efetivos, que a gente acha que a terceirização ela ocorre só em atividades meio, mas não é, né, a atividade fim, professor de escola de rede pública municipal, né, que é a função do município atender. Eles foram demitidos, 300 pessoas, assim que entrou a pandemia, com 15 dias, elas foram demitidas. E aí tinha uma questão que, por exemplo, elas não tinham direito ao auxílio emergencial, porque eram empregadas até aquele momento, que foi o ponto de corte do governo, né, o ano passado. Elas tinham um emprego e no momento que entrou a pandemia, elas ficaram desempregadas. Né? E qual que seria onde elas poderiam buscar atividade? Que eram as escolas, porque é o que elas sabem fazer, né, eram professoras. As escolas também estavam paradas, ou seja, elas ficaram sem possibilidade alguma. E eram servidoras, né, não estáveis, mas eram servidores que estavam ali desempenhando a sua atividade de forma satisfatória, né, tranquilamente ali depois, antes da pandemia, que durante a pandemia tiveram todos esses problemas. E a gente não pode esquecer, olhando para esse passado, pensando na reforma administrativa que vem, né, porque se ela preconizar, por exemplo, que vai ter redução de hora, vai ter redução de salário, vai ter redução disso ou daquilo, nós vamos ver isso acontecendo no serviço público. Nós vamos ver, por exemplo, redução de quadro de médicos do INSS durante a perícia, nós vamos ver redução de quadro de efetivo de trabalhadores em várias áreas. Porque, é claro, se as pessoas estão dentro de casa, tende a haver uma menor pressão, uma menor demanda para os serviços públicos, a não ser nas áreas afetadas diretamente, que é a área da saúde. Mas nas outras áreas, tende a haver uma redução das atividades. E aí pode-se entender que esse servidor não é mais necessário naquele momento, coloca ele em casa, sem remuneração, que é um dos fatores que pode acontecer aí na reforma administrativa. Então, o que essa pandemia mostrou, que no momento aí de esgarçamento mesmo, social, é o que pode vir a ser regra daqui 1 ano, 2 anos, se isso não for combatido. Só fazer uma pequena complementação, né? Uma coisa é a gente querer e ter a opção de fazer o trabalho home office. Outra coisa é a obrigação, que é o que aconteceu com a gente. A gente foi obrigado a fazer o home office. E só para complementar essa ideia, daquelas dimensões que eu comentei, né, que a gente tem na vida, na realidade, sempre que a gente tem ou tinha algum problema, né, fora, né, no trabalho, ou mesmo, enfim, em outra questão, a gente usava a nossa casa como refúgio. Então, a casa é o refúgio nosso, né, da vida exterior. E agora o que aconteceu é que veio tudo para dentro da casa. Né? Então, ela não é mais um refúgio, pelo contrário. Né? Os problemas estão ocorrendo dentro da casa. Então, são elementos que precisam ser pensados também. A Maria do Perpétuo Socorro, ela levantou a mãozinha. Você quer fazer uma pergunta de voz ou quer... Ah, tá. Ela colocou aqui a pergunta. A Maria do Perpétuo Socorro faz o seguinte questionamento: o trabalho remoto total, como está agora, me deixou um robô e outros transtornos. Para mim, o servidor deve estar em contato físico, pois ficou muito afastado e tem situações que ficou impossível de se resolver pessoalmente. Posso falar, Simone? Pode. Então, com relação além do que eu coloquei aí, que eu digitei, com relação à valorização do servidor, né, e com relação ao trabalho, né, da nossa unidade, acredito que poderia, né, a gente, né, os que estão envolvidos, divulgarem mais o trabalho, né, no caso da AGU, para a população. No caso, assim, eu trabalho no Núcleo de Saúde e Medicamento, você sabe, né, na equipe de apoio do Núcleo de Saúde e Medicamento. Então, você vê o tanto que a União dispõe, né, para a população.
e a população nos vê e nos rejeita como servidores ruins. Por quê? Porque isso já foi implantado há muito tempo por políticos, aproveitadores e até mesmo por servidores, né, até na própria casa também. Então, eu acredito que o serviço, né, de cada órgão, do que ele está produzindo, do que ele está fazendo para a população, deve ser divulgado amplamente para a população ver, enxergar, porque eu acredito que a população não sabe. Ela entra na justiça, pede seus direitos, é atendido. São muitos, são milhões e milhões e milhões, mas isso não é colocado. E a iniciativa privada, ela se aproveita desses comentários jornalísticos, políticos, que já há muito tempo está na cultura do nosso país e com relação a nós servidores. Eu me sinto muito desvalorizada, porque a gente se dedica bastante e muitos fazem a gente ficar com a imagem muito ruim. E é isso, eu vou resumir, né? Obrigada, Socorro. Eu vou abaixar a mãozinha agora, né? Isso. Abaixa a mão. Pronto, abaixei a mãozinha e fechar o microfone. Vocês querem fazer alguma colocação? Eu acho realmente que há uma certa campanha para desvalorização do servidor público mesmo, né? Enfim, até para passar algumas reformas, enfim, né? Para terceirizar muitas outras coisas, né? Porque agora até a terceirização da atividade aqui pode ser feita, então, para eles convencerem, né, a sociedade que isso é necessário, eles acabam, né, desvalorizando certos serviços que a gente faz, né, servidores públicos, para poder convencer a sociedade dessa necessidade de terceirização. Pegando aí o gancho no que o Sérgio falou, é interessante ver como essa questão de colocar na sociedade que o servidor tem privilégios demais, né, como é colocado em horário nobre, né, são privilégios, né, determinados aspectos, ele chega de forma muito forte, principalmente no terceirizado, no trabalhador terceirizado. Eu me lembro durante as pesquisas do mestrado, de fazer uma entrevista em que um terceirizado falava que não precisava do outro trabalhador lá, que seria o servidor, fazer atividade idêntica dele, né? Porque o serviço que ele fazia, ele também dava conta de fazer, e recebendo 3 vezes menos, 4 vezes menos. Ou seja, ele entendia que o serviço dele era desvalorizado, que poderia pagar 3 vezes menos, mas nunca que o dele ele poderia ganhar 3 vezes mais, né? Que ele deveria estar ganhando 3 vezes mais para fazer o mesmo serviço. Então, a nivelação, né? O nivelamento por baixo. Ele é nivelado por baixo. Então, e como que isso vira algo dentro do imaginário, do social, né? Faz parte. Você vê, a gente volta nas questões das formas de poder, né? De como isso é uma capturação, né, do subjetivo desse trabalhador para colocar dentro da cabeça dele que o serviço dele tem que pagar pouco, né? Porque é um serviço muito simples, que é um absurdo o outro que faz o mesmo dele ganhar mais. Isso, inclusive, facilita, né, em termos até psicológicos, depois uma demissão desse trabalhador. Meu serviço era ruim mesmo, eu ganhava pouco, então faz sentido eles me demitirem, né? Então é muito engraçado como essa questão da desvalorização ela permeia todos os agentes, né? E na terceirização esse relato aí da Maria do Socorro me trouxe essa lembrança da entrevista de uma das entrevistas que eu fiz durante o processo de mestrado. Alguém quer fazer mais algum questionamento? Simone, eu posso fazer? Claro. Está escutando? Ah, tá. Sim. Sobre a questão da estabilidade,
Quando eu entrei na faculdade, logo no segundo ano da faculdade de Direito, na matéria de Direito Administrativo, a gente aprende a diferença entre prerrogativa e privilégio, né? A estabilidade, ela é uma prerrogativa que foi criada pelo legislador não para beneficiar o servidor, mas para proteger a sociedade, para que aquele servidor não seja cooptado por interesses menores, por interesses de grupos empresariais, e para que ele possa, portanto, exercer sua função com autonomia e para o bem da sociedade. Só que hoje existe uma campanha muito forte contra o servidor público, né? E essa prerrogativa, ela é propagandeada como se fosse um privilégio, né? E nós sabemos que essa distinção, essa mistura de conceitos é muito perigosa. Até reconheço que determinada uma ou outra carreira pode ter privilégio, mas isso é uma situação absolutamente excepcional dentro do serviço público, né? A regra é que não existem privilégios, e sim prerrogativas. Existe também um certo mito, apesar de que eu nem gosto dessa palavra mais mito, que me remete a coisas ruins, mas existe um mito de que no Serviço Público Federal não existe demissão. Os servidores, em razão da estabilidade, nunca são mandados embora. De 2003 a 2019, a CGU tem um levantamento, a Controladoria Geral da União, que na esfera federal, 7.766 servidores foram expulsos do serviço público, né? Portanto, a estabilidade não impediu que a União expulsasse esses servidores por envolvimento com atos de corrupção ou por desídia, e são vários motivos, né? Enfim, considerando que no pacote que o governo encaminhou para o Congresso a previsão de que, como regra, a estabilidade vai acabar, eu queria saber a opinião dos professores, o que eles acham dessa proposta, que consequências que ela pode trazer para a sociedade. Bom, do ponto de vista, comparando com o trabalho que foi feito, da pesquisa, principalmente, quando a gente vê o trabalhador terceirizado, que faz exatamente a mesma função que um servidor faria, né, se ali estivesse, eu acredito que serão esse fim dessa prerrogativa, como o doutor Luiz Fernando colocou, né, que não é um privilégio, é uma proteção da sociedade, ela vai trazer inúmeros problemas. Eu trabalho num órgão que é legislativo, onde o percentual de servidores frente a trabalhadores comissionados, ele é ínfimo, ele é na casa dos 10%. E isso por si só já é um problema enorme, né? A gente vê dificuldades em implementar algumas questões por barreiras que são colocadas por questões de governo e não pensando na sociedade, né? Vou confidenciar algo que eu já escutei, por exemplo, em reunião de comissão, que não seria implementado determinado sistema, pois aquilo dali facilitaria o controle disso ou daquilo, né? Então, coisas que nós servidores queríamos, mas que outros profissionais não queriam, né? Então, e eu fico pensando isso levado porque, de certa forma, pensa-se que nas casas legislativas, aquilo ali é meio que uma bagunça, é tudo daquele jeito mesmo, né? Parece que dentre os três poderes, talvez seja aquele que talvez, até pela questão da crise de representatividade, talvez aquele que menos teria importância hoje, que inclusive poderia até acabar, né? As pessoas não entendem que, se não for pela via política, a nossa outra via autoritária, não existe um terceiro caminho, né? Se a gente não conseguir discutir dentro da política, isso vai bater no judiciário em algum momento, e a gente vê a judicialização de processos no Brasil é imensa, né? Ou se a gente negar a política completamente, né? Negar a discussão, não se colocar a discussão, isso vai desencadear um processo de autoritarismo, né? Onde uma pessoa vai decidir por todas e pronto, não há discussão. Então, é interessante ver como que essa questão nas casas legislativas, principalmente, causa esse problema, essa falta de quantidade de servidores realmente que não estão, vamos dizer assim, ao balanço do mar das mudanças do governo, né?
Toda vez que há uma mudança, principalmente mudanças grandes, num quantitativo grande de servidores lá dentro, né, mudanças de mandatos, todos os projetos que foram colocados, eles são quase que descartados e feitos do zero. Então, isso é um problema que não chega. Fica a ineficiência do serviço público, mas não vê que a ineficiência não é do servidor efetivo, e muitas vezes dessa questão da deficiência do servidor efetivo, né? Então, esse é um problema. E nas casas legislativas, isso ainda tem outro fator temporal, que não é de 4 em 4 anos, como a maioria das pessoas pensam. É de 2 em 2 anos, porque a cada 2 anos muda-se a direção geral da casa, né? É eleito uma nova mesa diretora, uma nova estrutura, e tudo aquilo se refaz. Então, eu gosto de dar a comparação. Imagina uma empresa privada que você tem todos os diretores sendo trocados a cada 2 anos. Essa empresa não daria lucro nunca, todos de uma vez, né? Estou colocando, se não é a rotatividade parcial, é todos de uma vez. Então, isso é um problema, e que eu vejo que a falta da prerrogativa da estabilidade, ou tendo a estabilidade não como regra, mas não como exceção, por mais que fale assim, não, nós vamos dar uma estabilidade para 10 anos, que se eu não me engano era uma das propostas, né? É o que está colocando a meia. 10 anos é um tempo muito longo. É muito longo. Durante 10 anos, esse servidor vai ter que ceder a muitas coisas para conquistar aquela estabilidade. Então, eu estou achando que eles estão jogando a cenoura mais para frente. Aquela cenoura que seria 2, 3 anos da estabilidade, você jogar para 10, eles estão simplesmente falando assim, ó, durante 10 anos a gente vai ter um controle maior. Se você consegue colocar uma rotatividade ali, que a cada 10 anos troque 20%, 30% dos servidores, a gente, que é o que se espera, né? Se você aposenta com 30 anos, a cada 10 você troca em média 30% dos servidores. Ou seja, você tem controle sobre os outros 60%. É muito complicado, é um assunto que precisa ser melhor debatido, com certeza. Sob o ponto de vista do que eu investigo, doutor Luiz Fernando, é a abertura da caixa de Pandora, né? Do fortalecimento de práticas de assédio moral, de relações baseadas, né, em outros requisitos que não o desempenho, a competência, né, o saber ali do trabalhador. Eu vejo também como uma derrota para a democracia, assim, e o vencimento e o convencimento de um discurso altamente ideológico, né, do que vem a ser essa estabilidade do servidor público. É lastimável. E concordo com o Tainan, merece aí muitos debates, né, e esclarecimentos com relação ao que vem a ser essa estabilidade, como o senhor, sim, colocou de uma forma extremamente interessante aqui para nós, né, e que não chega, né, não chega assim, né, num Brasil com tantos, né, milhões de desempregados, não chega dessa forma, né, chega de uma forma completamente desvirtuada da sua noção precípua, né? Só para complementar o que o Tainan e a Luísa falaram, né, o meu receio é sobre a qualidade da prestação de serviço, né, e mesmo da qualificação dos próprios servidores, né, porque talvez, né, um gestor ele possa direcionar um tipo de serviço e não outro, né? Só para dar o exemplo, né, nosso, né, a gente, nas universidades e nos institutos federais, assim como eu, como a Luísa também fazemos, a gente tem basicamente 4 tipos, que é o que a gente chama de quadripé hoje, né? Que era o tripé antigamente, que era ensino, pesquisa e extensão, e agora tem também gestão universitária. Então, talvez eles podem falar assim, não, o professor vai dar só aula. Então, ele não precisa se preocupar com extensão, não precisa se preocupar com pesquisa, nem com a própria gestão. E aí, o que a gente tem é que vai ter uma redução da formação, ou não se procura mais ter uma formação melhor, porque ele vai só prestar um tipo de serviço. Então, esse pode ser um problema na prestação da qualidade dos serviços públicos. Mais alguma pergunta, doutor Luiz Fernando? Não, eu gostaria de fazer várias, né, explorar o conteúdo maravilhoso do professor, mas o tempo a gente sabe que é limitado, então, da minha parte, está satisfeito. Bom, então vamos encerrar. Tem uma pessoa aqui que pediu
para o e-mail da professora Luísa. Aí, se ela me autorizar, eu vou passar. Pode passar, Simone. Ok. Bem, então, nós estamos encerrando, né, a nossa palestra. A Escola da AGU de Minas Gerais e de Goiás agradecem a participação de todos os membros e servidores que participaram deste rico momento, e agradecemos especialmente aos palestrantes, né, pela grande disponibilidade em doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, e ficamos muito felizes em poder proporcionar para os nossos servidores e membros essa palestra, né, que foi uma semana depois do Dia dos Servidores, mas foi uma forma de parabenizá-los pelo dia, e que, independente do que tentam fazer com que a sociedade engula, nós sabemos o nosso valor, temos que saber o nosso valor e a qualidade de serviço que nós entregamos. Muitíssimo obrigado a todos. Doutor Luiz Fernando, quer fazer mais alguma colocação? Eu quero ratificar as palavras da Simone, agradecer imensamente a exposição e a doação do tempo de vocês para conosco, da Advocacia Geral da União, e ressaltar que toda a exposição de vocês foi feita com fundamento científico, né? Baseado em pesquisas, em autores, e isso é fundamental para qualificar esse debate acerca da importância e da valorização do serviço público. Muito obrigado. Queria agradecer muito ao Alan, à Juliana, que ficaram aqui nos bastidores, nos ajudando na divulgação, doutor Rodrigo também, que é o procurador federal, que é o responsável pela Escola da AGU em Minas. Agradeço muito, porque sem o nosso empenho e a nossa união, a palestra não seria possível, né, gente? Muitíssimo obrigada. Agradecemos também o convite, né, e é sempre um prazer poder falar sobre isso aí, né? Agradecer a Simone, ao professor Luiz Fernando, ao doutor Luiz Fernando, ao Alan, que nos ajudou bastante também. Tá? Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, e estamos sempre à disposição, doutor. Qualquer coisa que precisar, para alguma discussão, o grupo de pesquisa está sempre à disposição da AGU. Obrigado. Obrigada. Alan, você